a presença da professora Marisa Werneck. Eu tenho uma profunda dívida de leituras intelectuais com a professora Marisa. Ela é professora do Departamento de Antropologia da PUC São Paulo, né? E o doutorado dela foi sobre o Lévi-Strauss, se chama Mito e Experiência, Operadores Estéticos de Claude Lévi-Strauss. Ela vai falar a primeira meia hora, vai apresentar um pouco da sua pesquisa. Na sequência, eu vou apresentar uma outra pesquisa que eu acabei de finalizar, que é sobre as fotografias de Lévi-Strauss aqui em São Paulo. Bem? Bom dia a todos. Eu tenho certeza que a plateia é pequena, mas seletíssima. Quem veio aqui ouvir falar de Lévi-Strauss. Eu agradeço muito ao professor Paulo, que foi meu aluno ainda na graduação. Tá tudo bem? Tá certo aqui? Acho que sim. Tá ótimo. Obrigada. Que foi meu aluno na graduação, também um aluno queridíssimo. Ele fez o TCC comigo, já um TCC ousado, que ele foi, né, a carreira dele demonstra muito bem isso. E agora nós estamos nos reencontrando outra vez. Ele vai fazer um pós-doutorado lá na PUC, com a minha supervisão. Fiquei muito feliz desse reencontro. E o que eu queria apresentar para vocês, como aqui se trata de um seminário de pesquisa, na verdade não é sobre o tema da cidade, mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês como foi, como é que eu construí um pouco a minha pesquisa e a partir de que pressupostos eu parti. Foi meu doutorado que eu fiz sobre Lévi-Strauss, e eu tinha duas motivações fundamentais. Você controla o tempo para mim, por favor? Não, para ele controlar o tempo. Obrigada. Eu tinha duas preocupações fundamentais. Uma delas é entender a insistência com que ele falava da arte em todos os textos dele e a explicação para isso. Porque, claro, do ponto de vista biográfico, era fácil a gente localizar, porque ele era de uma família de pintores, de músicos, então a presença da arte estava impregnada na biografia dele, mas eu queria entender o uso que ele fez disso. E a segunda preocupação era justamente entender as mitológicas, porque, não sei se vocês já tiveram contato, são 4 volumes de mitos, né, que começa no Brasil, entre a tribo Bororo, que vai se estendendo pela América do Norte, pelo Canadá e tal. E eu tinha tudo fragmentado, uma narrativa muito diferente do que a gente costuma ouvir das narrativas tradicionais de mito, né? As narrativas tradicionais de mito geralmente começam, o grande exemplo que a gente podia pegar seria o nosso mito de origem, né? A Bíblia, né? Que então começa com esses mitos de origem que falam a criação do mundo, a criação do cosmos, do homem, dos animais e tal. Depois passa para as técnicas, para os mitos de desenvolvimento de técnicas, como por exemplo, um determinado grupo tribal aprendeu a fazer uma canoa, que veio um deus do céu e que ensinou a fazer a canoa. E depois, finalmente, os mitos apocalípticos, né, que são os mitos de fim de mundo. Lévi-Strauss, as mitológicas, faz um recorte completamente diferente, né? Ele começa por um mito Bororo, que se chama o Desalinhador de Pássaros, tudo por fragmentos, e um mito chama o outro, um mito chama o outro, e eu queria entender isso. Bom, então, a primeira coisa, eu tive a oportunidade de fazer uma bolsa sanduíche em Paris. Eu fiquei, naquela época, era possível ainda, eu fiquei 2 anos em Paris, e tive a grande oportunidade, a grande honra de entrevistar o próprio Lévi-Strauss, no Collège de France, lá no laboratório de antropologia social, onde ele trabalhava. E uma das questões que eu fiz para ele era saber se todas aquelas referências à arte na obra dele eram metáforas, né? Quase que ilustrativas. Ele falou, não são metáforas, porque eu cresci dentro de um ateliê. Então, a partir dessa ideia, né, que ele cresceu dentro do ateliê, eu também coloquei a questão oposta, quer dizer, um ateliê cresceu dentro dele e se transformou em método, porque a grande diferença do uso da arte no trabalho dele, exatamente por não serem apenas metáforas, né,
são constitutivas do pensamento dele, são métodos de pesquisa. E, ao mesmo tempo, ele é conhecido pelo seu rigor científico, pelo uso até de matemáticas, de fórmulas algébricas. E eu queria entender um pouquinho como é que funcionava junto isso, né? De uma parte, um rigor científico, e, de outro lado, essa ideia da experiência estética na obra dele, né? Bom, depois eu espero ter oportunidade de explicar melhor. Eu vou fazer um percurso um pouco longo, que vai de Rousseau, no século XVIII, aos surrealistas, no século XX, no Entre Guerras. Tá? Depois, se alguma coisa não ficar muito clara, eu posso retomar com vocês depois. Então, uma das coisas que eu parti do ponto de vista, eu tentei ler algumas das entrevistas dele, e para ver para onde remetiam, quais as explicações que ele dava sobre o uso da arte na sua obra. E uma das primeiras que eu li, está no livro De Perto e de Longe, que é um livro de entrevistas, ele dizia o seguinte, que para escrever as mitológicas, ele levou 12 anos. Desses 12 anos, apenas 4 ele dedicou a escrevê-las. Que o resto, os 8 anos anteriores, ele ficou lendo mitos, né? E ele dizia o seguinte, que ele se embriagava de mitos, e que ele acordava de madrugada, exatamente nesse estado de embriaguez de mitos, e um mito passava pela cabeça dele, e se encontrava, um fragmento de mito se encontrava com o outro, e ele vai dizer, parafraseando Marx, que os mitos conversavam entre si sem a revelia dos homens, né? Porque tem aquela famosa frase do Marx que diz os homens fazem a história sem saber que a fazem, né? Então, me impressionou muito essa ideia dele se colocar como alguém passivo, né? Quase uma relação quase mediúnica, de alguém que recebe aqueles mitos, né? E que eles cruzam na cabeça dele a sua revelia, né? Bom, eu, então, comecei a fazer uma trajetória de quais eram, isso que eu chamo dos operadores estéticos. Eu fiz um levantamento de quais os autores que ele mais citava, né? E eu imaginei que era um trabalho insano, porque ele tem uma cultura imensa e ele conhece bastante arte, literatura, música. E eu fiquei imaginando como é que eu ia, né, pensar esses que eu chamo operadores estéticos. Mas, quando eu comecei a levantar esses nomes e essas escolas e tal, eu percebi que não era tão difícil assim, porque tinha uma linha que unia tudo. Começava com Rousseau, no século XVIII, no século XIX, com Baudelaire, Proust, Proust mais entrando já no século XX, né? Os poetas simbolistas, Rimbaud, Mallarmé, e terminava no surrealismo, o movimento do Entre Guerras, né? O primeiro manifesto surrealista é de 1924. O que unia tudo isso, né? Eu percebi que o Rousseau que ele invocava não era o que a gente costumeiramente usa nas ciências sociais, que é o contrato social, a origem da desigualdade, Não, eram 2 livros que são trabalhados apenas, até onde eu me dou conta, nos cursos de letras, porque são considerados apenas literatura, né? No sentido bem pejorativo do termo. São 2, um que se chama As Confissões e o outro que se chama Os Devaneios do Caminhante Solitário. E, quando eu fui ler e reler um texto do Lévi-Strauss que se chama Jean-Jacques Rousseau, fundador da ciência do homem, eu percebi que ele se referia exatamente a esses 2 livros, né? E que era um Rousseau um pouco paranoico. Eu não sei se vocês conhecem um pouco a biografia do Rousseau. O Rousseau teve o Rousseau filosófico da enciclopédia, e que lidava, então, que era companheiro de Voltaire e de todos os outros, d'Alembert e tal, de Diderot, e tinha um Rousseau que, em determinado momento, seria um pouco longo eu contar a história aqui, mas que sofreu realmente um surto paranoico. Ele acreditava que estavam fazendo um complô universal contra ele, e ele foi para o campo, né, um pouco assim delirante,
E ele se entregou a esses devaneios, né? Que ele vai chamar, então, no livro, Os Devaneios do Caminhante Solitário, e que, em francês, a palavra é interessante porque ela se chama rêverie. E rêverie vem de rêve, que é sonho. Mas rêverie, em francês, a palavra rêverie é traduzida em português por devaneio, que eu considero uma tradução muito leve para rêverie. Porque a rêverie do Rousseau era um delírio mesmo, né? Então, eu fui percebendo que tinha uma linha que desses pensadores que influenciaram Lévi-Strauss, que passava pelo delírio. Então, era o Rousseau, das rêveries, depois vinha o Baudelaire, né, que era um grande delirante, todos esses autores do século XIX, eles vão se opor à racionalidade do iluminismo, então eles vão pleitear estados alterados de consciência, né? O Baudelaire é um poeta que vai escrever um livro que se chama Paraísos Artificiais, né? Que é um dos, não o primeiro, mas um dos primeiros livros sobre a questão da droga, das drogas, né? Ele escreve sobre o ópio, sobre o vinho, sobre o haxixe, né? E também Rimbaud, Mallarmé, todos são grandes delirantes, para não chegar, para não deixar no surrealismo, que evidentemente também tem essa questão dos estados alterados de consciência. E para mim ficou muito intrigante pensar esse Lévi-Strauss, né? Como é que um homem tido como cartesiano, né, Paulo, racional por excelência, que queria impor na antropologia instrumentos das ciências duras, né, e transformar num método científico rigoroso, podia, ao mesmo tempo, chamar como seus antecessores todos esses grandes delirantes. Bom, o que eu percebi é que não existia, na verdade, uma grande disparidade nisso, né? Quem conhece um pouquinho do Nietzsche vai lembrar, né, da questão da origem da tragédia. Ele vai falar do espírito dionisíaco e do espírito apolíneo, né, que são complementares e fundantes de toda a experiência estética. E, para mim, foi pensar o Lévi-Strauss nessa chave, quer dizer, esse Lévi-Strauss delirante, que vai se apoiar nesses estados alterados de consciência, que vai trabalhar esses mitos como uma embriaguez, né, seria o que a gente poderia chamar de um Lévi-Strauss dionisíaco. E o Lévi-Strauss que se senta, então, nos últimos 4 anos, quer dizer, então ele ficou nesse delírio, ele falou que lia mitos e mitos e mitos, se impregnava deles, né? E apenas 4 anos ele dedicou a escrever esses mitos. Aí, sim, era o Lévi-Strauss racional, rigoroso. Quer dizer, não que não houvesse rigor, é isso que eu queria até insistir e chamar a atenção. Quer dizer, normalmente nós estamos acostumados a pensar que, que qualquer relação com arte ou com experiências sensíveis, sensoriais, não possam ser rigorosas, né? E eu acho que ele conseguiu, sim, complementar essas duas coisas. Ele dizia que ele aprendeu com Rousseau a juntar o sensível com o inteligível. Como vocês sabem, desde Descartes, quando ele escreveu o Discurso do Método, em 1637, né, ele vai dizer que os sonhos me enganam, eu não posso acreditar nele, os sentidos me enganam, desculpe, eu não estou sendo literal, né, os sentidos me enganam. E, com isso, a experiência sensorial foi retirada, e o sonho também, retirado da ciência até o século XX, praticamente, né? Para vocês terem uma ideia, o sonho, né, que até a época de Descartes se apoiava na ideia da oniromancia, daquelas interpretações de sonhos que vinham da antiguidade, só vai voltar para a ciência em 1900, quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, né? Então, na verdade, eu acho que essa grande conciliação
é o grande projeto de Lévi-Strauss, né? E, tentando entender como é que ele fazia isso, né, me chamou a atenção um termo que ele dizia, que ele fala em vários momentos da sua obra, né, que o trabalho do etnólogo é possível ser feito a partir de uma experiência íntima, né? Essa experiência íntima de contato com os mitos, que é isso de se deixar impregnar por eles, né? E se deixar afetar por eles, né? Bom, eu admito que não é uma ideia ortodoxa dentro da academia. Alguns, até colegas, refutam esse Lévi-Strauss que eu falo, mas ele está todo lá na obra dele. Se vocês forem se aprofundar e tentar buscar esses elementos, né? E por que ele pensou a questão da arte, né? E a partir dessa ideia, dessa experiência íntima? Porque ele disse o seguinte, quer dizer, uma das coisas que ele compreendeu, e eu acho que com ele também Nietzsche, né, foram dos poucos autores que a gente tem sempre aquela ideia da passagem do mitos para o logos como uma grande ideia apenas positiva, né, no sentido que, né, o Platão dizia que essa passagem do mitos para o logos foi como retirar as escaras dos olhos de um cego, né? Então, foi o pensamento racional se firmando e todas as ilusões sensoriais, né, se desprendendo e tal. O Nietzsche e o Lévi-Strauss vão lamentar essa passagem, quer dizer, não lamentar a passagem em si, mas vão lamentar a perda do mito. Por quê? Depois, a partir dessa passagem do mitos para o logos, nós deixamos de pensar miticamente. Então, não adianta pensar que, na medida em que se você vai pegar, fazer uma leitura de uma antologia de mitos, ou, né, de qualquer, seja dos mais antigos até hoje, isso não é pensar miticamente. Nós pensamos o mito a partir do logos. Né? É a partir dele que nós podemos pensar. Nós não conseguimos mais fazer esse recuo, né? E, a partir, pensá-lo dentro da perspectiva mítica. Né? E foi o que o Lévi-Strauss disse. Ele disse, não me interessa pensar sobre o mito, eu quero me colocar a pensar como o mito. Né? E isso que foi a grande dificuldade que ele encontrou. Né? Mas lá, no pensamento selvagem, vocês vão encontrar uma coisa, o seguinte, existe uma atividade humana, né, que é capaz de, se de um lado nós temos um mito, né, como um lugar que nós não conseguimos voltar, e no fim dessa história, o logos, ele fala, existe, né, uma atividade humana que concilia esse sensível do mito, essa experiência sensorial, com a racionalidade do logos, que é a arte. Né? A arte, ao mesmo tempo, sensível e inteligível. Então, por isso é que ele vai tentar pensar pela arte, né, uma possibilidade de chegar um pouco mais próximo desse mito. Né? Porque o mito, ele vai falar, é um recinto de imagens, é um pensamento imagético por excelência. Então, por isso é que a arte, de alguma forma, pode servir para pensar o mito. Espero que esteja claro até aqui o que eu falei. Bom, ainda tem um tempinho, né? Depois, então, quando temos, então, Rousseau, mas esse Rousseau alucinado das Reveries, esse Rousseau delirante, né, que não é o Rousseau da enciclopédia, que foi o primeiro grande operador, né, do qual o Lévi-Strauss se serviu para construir as mitológicas. Depois nós vamos para o século XIX e encontramos, então, Baudelaire, que foi não simbolista, mas foi um precursor do simbolismo, né, que tem também esse pé no delírio, nas alterações de consciência, mas tem também um outro grande autor, e, na verdade, um músico, né, que vai influenciar profundamente o pensamento literário francês do século XIX, que foi Wagner, né, e que foi o grande inspirador também de Lévi-Strauss. Ele diz que aprendeu, que viveu cresceu ouvindo Wagner. Né? Bom,
O Wagner vai escrever, ele aparece num momento da história da cultura, da música, em que os grandes compositores faziam dramas históricos. E ele se propõe a voltar ao mito, né? E, para voltar ao mito, né, foi uma coisa bastante complicada, ele é tido como um antissemita, era o grande compositor de Hitler, né? Mas, na verdade, o que ele queria fazer, independente, eu não vou entrar aí nessa questão, o que ele queria fazer era voltar ao mito de origem alemão. Então, ele vai escrever o que se chama de uma tetralogia, né, que são 4 óperas, 4 dramas musicais, que se chama O Anel dos Nibelungo, e que vão contar a história, o mito de origem do povo alemão. Para fazer isso, ele, ao invés de fazer uma única ópera, ele vai fazer 4, né, como o próprio nome tetralogia indica. Começa com o Ouro do Reno, a segunda são as Valquírias, o terceiro, Siegfried, que é o nome de um personagem, e o último, o Crepúsculo dos Deuses. O que ele vai criar, aí eu teria que entender de música, vocês desculpem, eu vou falar de uma forma mais grosseira, ele vai utilizar esses dramas históricos, eles se remetem uns aos outros, eles se prolongam uns nos outros, né? Então, o Ouro do Reno, por exemplo, começa com o que eles chamam na música o leitmotiv, que é o motivo, né, que é o tema musical, né, e que, eu digo assim, grosseiramente falando, desculpem a analogia, mas, por exemplo, como numa novela da Globo, vocês, se o mocinho pensa na mocinha, não é necessário que ela apareça, basta evocar a música, o tema dela, para a gente saber que ele está pensando nela, né? Então, o Wagner construiu desse jeito, quer dizer, quando ele queria se referir ao Ouro do Reno, num outro drama das Valquírias, ou no último, que é o Crepúsculo dos Deuses, ele apenas tocava o leitmotiv do Ouro do Reno, que fazia com que as pessoas se lembrassem. Então, o leitmotiv teve um efeito, não foi ele que inventou, mas ele usou muito. E tinha um efeito, então, de memória, né, dentro da música, um efeito de memória musical. Bom, uma outra coisa que ele usou também, eu não sei se aqui tem algum músico que poderia até me ajudar, não tem? Não? Alguém que trabalha com música? Que é o cromatismo, né? O cromatismo seria... Bom, quando você está numa música, geralmente música erudita, né, você respira junto com a música, né? Então, ela vai crescendo, 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 e você, em determinado momento, tem que ter uma pausa para você respirar junto com aquela música, né? E o uso do cromatismo diminui essas pausas, né? Faz com que elas sejam menores, de forma a escala subtonal, aí são coisas que eu não vou entrar no mérito, que eu sei muito pouco, só pequenos elementos, mas que vão, de alguma forma, tirar o efeito dessas pausas. Então, o que vai acontecer? Você vai crescendo, crescendo, e você não para, né? Tem um texto muito interessante da Susan Sontag, que se chama Os Fluidos de Wagner, que ela contava que as plateias do século XIX, que ouviam Wagner, saíam pessoas desmaiadas, completamente histéricas, vomitando, chorando, com o efeito da música, né? Uma vez eu estava dando uma aula para os meus alunos, e eu perguntei se tinha alguma música contemporânea que produzisse esse efeito. Aí uma das alunas falou, não, os Beatles. Eu falei, não, aquilo ali era para os rapazinhos, né? Elas desmaiavam, e choravam, gritavam, não era o efeito musical em si, né? Então, o Wagner vai levar a música a quase uma dissonância com esses efeitos, com o uso do cromatismo, principalmente na ópera Tristão e Isolda, em que o cromatismo de Tristão é uma das grandes referências, né? O que vai acontecer, então, é que, nas plateias do século XIX,
acontece isso. E quem estava presente... Bom, ele vai ser vaiado, vão julgar tomates e ovos podres do Wagner, mesmo porque ele tinha uma ligação com o poder, com Napoleão III, então tinha uma questão política envolvida ali também. Mas um dos presentes nesse auditório era exatamente o Charles Baudelaire, e que foi assim, quem percebeu a novidade que Wagner estava trazendo, né? Esse efeito de embriaguez, de desvario que a música dele trazia. E aí ele vai escrever um grande ensaio que se chama Richard Wagner, que infelizmente não está traduzido, mas que é onde também, a fonte onde Lévi-Strauss bebeu também para trabalhar a ideia dos mitos, né? Todos os outros autores, os autores, grandes autores, porque o Wagner viveu um tempo em Paris, exilado, ele teve uma juventude anarquista, então vai se refugiar em Paris durante um tempo. Todos os grandes escritores do século XIX, francês, tiveram influência da música de Wagner, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem Proust, Em Busca do Tempo Perdido, Balzac, que vai escrever a Comédia Humana, que são mais de 50 romances e ensaios e tal, que tem esse desdobramento. Às vezes aparece um personagem na infância, e depois ele aparece em outro livro adulto, depois ele vai aparecer em outro livro já velho, né? Então, tem a ideia do leitmotiv, que é essa ideia de um tema que vai fazer o papel de memória. Isso, em Proust, vocês vão encontrar muito, né? A famosa Madeleine, que é aquele bolinho que ele mergulha no chá e que evoca memórias fantásticas, né? Mallarmé também, ele vai ter, inclusive, escrever uma revista chamada Revista Wagneriana, né? Então, esse Wagner, são esses autores que vão, cada um de uma forma, influenciar Lévi-Strauss. Para ficar só na questão de Wagner e no que diz respeito a Mallarmé, eu estou falando, desculpem, muito rapidamente, depois a gente pode tentar, como eu disse, conversar mais um pouquinho sobre cada coisa. Se vocês pegarem um texto do Lévi-Strauss que se chama A Estrutura dos Mitos, né, onde ele faz uma análise do mito de Édipo, ele vai colocar, pena que eu não trouxe, poderia ter mostrado para vocês numa imagem, mas ele vai fazer, se não me engano, 4 colunas em que ele conta o mito de Édipo separados em mitemas, que ele chama, que são pequenas frases míticas, né? Então, são 4 colunas verticais, mas que, ao mesmo tempo, você pode lê-las horizontalmente, como se faz com uma partitura musical, né? Então, você pode ler tanto horizontalmente quanto verticalmente. E foi o que o Mallarmé fez num famoso poema dele, chamado Um Lance de Dados Nunca Abolirá o Acaso. É que o Mallarmé vai ter o mérito de explodir o poema, né? O poema de Mallarmé não vai ser mais aquele poema comportadinho, sei lá, um soneto que tem 2 versos de 4, depois 2 de 3 versos e tal, mas ele vai espalhá-lo ao longo da página. Sempre dizem que se o Mallarmé tivesse vivido, se fosse nosso contemporâneo, né, e com a presença do computador, o que ele não faria com o computador e os seus recursos fantásticos, né? Bom, é isso que o Lévi-Strauss vai fazer com o mito, ele vai explodi-lo. Só que de uma forma um pouco mais organizada, porque ele está fazendo ali, a intenção é fazer um método científico, né? Então, ele vai colocar as colunas ali de uma forma mais organizada, mas é isso, quer dizer, é o mito que não é mais pensado como um mito de origem, essa sequência linear, mas é um mito todo fragmentado, né? Porque ele vai dizer, desculpe o excesso de citação, mas ele vai dizer num outro texto que se chama Ordem e Desordem na História Oral, Ordem e Desordem na Narrativa Oral, você não lembra? Ordem e Desordem, desculpa, mas é na narrativa oral, talvez não seja a palavra do título exatamente. Mas ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes ele encontrou volumes de mitos, né, conjuntos de mitos,
organizados linearmente, como eu contei para vocês, desde o mito de origem, passando para o mito das técnicas, até chegar nos mitos apocalípticos. E, ao mesmo tempo, ele vai encontrar outros conjuntos absolutamente fragmentados, sem pé nem cabeça, né? como se fosse um puzzle. Né? E, então, ele faz aquela pergunta clássica, né, do ovo ou da galinha. O que surgiu primeiro? Foi esse mito organizado linearmente? Ou foi um mitólogo que recolheu esses mitos e organizou dessa forma linear? Ou os mitos já se apresentavam como grandes conjuntos de resíduos, de cacos? Né? E ele vai optar pela segunda hipótese. É por isso que ele vai falar do bricolé, né, que ilustra, que é a grande metáfora do pensamento mítico, que vai, de alguma forma, é aquela pessoa que junta cacos, que junta restos de coisas e para recompô-las de uma outra forma. Né? Ele diz, de um mito sempre pode nascer outro mito. Né? Então, ele vai... os mitos não se apresentam dessa forma, de uma narrativa tão certa como a gente conhece. Né? Então, é esse método que ele vai usar nas mitológicas. Né? Ele vai pegar, então, um mito qualquer, né, não importa qual, e vai, no caso, ele vai escolher o desalinhador de pássaros, e vai, a partir dele, né, associando a fragmentos de mitos, a outro fragmento, e é isso que ele vai falar daquilo que ele viveu, que é uma certa embriaguez de mitos, que fragmento de um mito puxava outro. Então, se tem, espero ter mostrado para vocês um pouco essa cadeia que acaba sendo a herança dos grandes delirantes, que começa no 18 com Rousseau, passa pelo simbolismo 19 e vai chegar onde? No surrealismo do André Breton. Né? Como vocês devem saber, o Lévi-Strauss vai viver uma experiência de exílio. Ele vai sair da França, recolhido pela Fundação Rockefeller, que estava recolhendo os grandes intelectuais franceses, perseguidos, né, judeus, perseguidos da Grande Guerra, e vai, então, se refugiar em Nova York. No navio, na viagem, ele já encontra com André Breton e vai fazer com ele vários encontros, obrigada, Paulo, discutindo sobre arte. Né? E ele vai ter um longo contato com surrealistas e, principalmente, com Max Ernst, que se tornou um grande amigo dele. Né? Aí que entra uma questão um pouco... Ainda tem um tempinho? Posso falar um pouquinho? Já acabou? Mais 2, 3 minutos. Tá bom. Então, eu não vou me estender muito, mas o surrealismo, ele vai aprender que não é importante você... que você pode fazer... Agora, quando ficou a coisa do tempo, eu já fiquei apressada um pouco. Fica tranquilo. Obrigada. No surrealismo, eles vão aproximar coisas que não podem ser aproximadas. Eles se baseiam num verso de também um autor do século XIX, chamado Lautréamont, que era o outro grande delirante, que escreveu um livro maluco, que, se vocês tiverem oportunidade, chamado Os Contos de Maldoror, que é um livro alucinado, que vai chamando imagem, e que tem a seguinte frase: belo como, sobre uma mesa de dissecação, o encontro fortuito de um guarda-chuva e uma máquina de costura. Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido. Né? Então, tem 3 elementos. Primeiro, uma definição de belo, que, como toda estética, geralmente começa por uma definição de belo. Né? Sobre uma mesa de dissecação de cadáveres, de anatomia. O encontro fortuito de um guarda-chuva e uma máquina de costura. Né? Bom, isso é todo o contrário, já estou terminando, tá? É todo o contrário do que a gente tem, por exemplo, uma natureza morta. Né? Uma natureza morta tem uma bela mesa com uma toalha, e aí tem um jarro de vinho, umas frutas, às vezes um animal. Mas, assim, tudo em absoluta harmonia. Aqui, não. Né? Aqui, nada tem a ver com nada. E é isso que os surrealistas vão fazer em seus quadros. Né?
Bom, só para fechar, o Lévi-Strauss vai usar isso nos seus livros. Se vocês pegarem, por exemplo, a Oleira Ciumenta, ele vai tratar de uma ceramista, a Oleira, um passarinho que chamado engole vento e o ciúme conjugal. Né? Ele vai juntar, ele disse, eu aprendi com os surrealistas a não temer esses encontros fortuitos. Né? Então, é a partir daí que eu vou construir, que eu fiz o meu trabalho, pensando no Lévi-Strauss, que não era, que não deixa de ser o Lévi-Strauss racional, exigente, até matemático em alguns momentos, mas que também é um Lévi-Strauss delirante, né? que aceita que o mito seja alguma coisa que o leve para tomar estados alterados de consciência. Eu não sei se eu me expliquei bem, se tiver alguma coisa, é isso. Muito obrigada. Bom, no final a gente abre para questões. Agora eu vou começar a apresentar uma parte de um trabalho que eu fechei agora, foi financiado pela FESP, que é exatamente sobre as fotografias que o Lévi-Strauss fez aqui em São Paulo 80 anos atrás. Bom, primeiro o que chama a atenção é o fato de, ano passado, né, e com esse ano, os 80 anos da chegada do Lévi-Strauss, e a cidade que se via aqui era radicalmente diferente à que nós temos hoje. No entanto, existem alguns traços, algumas permanências que continuaram na cidade, né? Principalmente na forma como ela foi construída, ou seja, sem um projeto muito claro de padronização dos prédios, das ruas. Basta a gente olhar pela janela que a gente começa a ver como que os prédios, as casas foram todas construídas aparentemente de uma maneira anticartesiana, né? Sem método. Então, além dessa influência das artes, né, europeias, né, que a Marisa destacou muito bem, a gente não pode esquecer que talvez uma pessoa que tenha influenciado bastante ao Lévi-Strauss tenha sido Mário de Andrade. E eu, nessa pesquisa, tentei, de alguma forma, procurar, dentro do livro Saudade de São Paulo, de Lévi-Strauss, que foi lançado em 96, alguns desdobramentos, possíveis diálogos com duas obras importantes de Mário de Andrade, uma delas que acaba, querendo ou não, tratando bastante São Paulo, que é o Macunaíma, né? E também a Pauliceia Desvairada. Nesses dois livros, nós encontramos a percepção do Mário de Andrade a respeito dessa constituição um tanto desorganizada da cidade, unindo a modernidade com o arcaico, e são elementos que também atravessam o pensamento do Lévi-Strauss sobre a cidade. Quando, por exemplo, ele, observando o Martinelli, até então, o maior edifício da cidade, e do lado córregos, barro, andando na rua. Então, era uma sensação de que o progresso caminhava ao lado daquilo que havia de mais arcaico e colonial. Outra coisa que eu fiz também para essa pesquisa foi tentar retirar no sentido de tirar de novo, né? Retirar fotos de Lévi-Strauss, ou refotografar as fotos a partir dos mesmos ângulos, quando possível, né? Quando não foi paciência, eu tentei tirar foto mais ou menos de onde era a rua. E eu vou expor aqui para vocês algumas dessas fotografias também, né? Para que a gente consiga observar que, mesmo com o processo brutal de urbanização, né? Que foi muito mais intenso depois da década de 50, alguns prédios permanecem, a forma desorganizada de construção da cidade também, mas é um tipo de desorganização que existe à luz da racionalidade, do cartesianismo. Mas o que parece constituir, de fato, a nossa modernidade está muito próximo àquilo que o próprio Baudelaire entendia como modernidade, que é exatamente o convívio do moderno com o arcaico, né? O moderno sempre afirma o antigo. Então, eu vou pegar aqui o controle, né? Eu acho que eu estou sem ele aqui. Já peço desculpa se eu tiver alguma dificuldade em manusear o computador. Acho que eu vou sentar ali para ver. Tudo bem. Eu estou quase sentando ali também, porque eu preciso enxergar. Bom, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Bom, tá, obrigado. Tem como apagar as luzes aqui do meio? Acho que o pessoal enxergaria um pouco melhor também, né?
Obrigado. Bom, então, vamos primeiro discutir em quais condições Lévi-Strauss veio para São Paulo, né? Lévi-Strauss, como vocês sabem, ele é formado em filosofia pela Sorbonne, mas o curso a ele pareceu muito entediante, né? Ele não estava muito feliz com a sua graduação, dizia que os temas filosóficos estavam bastante distantes, né, da sua compreensão. E o Lévi-Strauss, assim que se forma, mais ou menos, ele começa a dar aula num liceu francês, e logo surge o convite para que um certo número de intelectuais possam vir ao Brasil na missão francesa, né? Seria, acho que, a segunda leva já dessa missão. E o Lévi-Strauss não pensa duas vezes, abandona tudo, né? Abandona, de alguma maneira, a sua carreira de professor de filosofia, né, em colégio, e vem para São Paulo e para dar aula, curiosamente, de sociologia de Durkheim, né? Outro dia eu estava lendo uma biografia recente do Lévi-Strauss, e eu li que ele se recusava a dar aulas de Comte aqui também, né? Curioso isso. Então, ele dava aulas de Durkheim, mas a grande tentativa, o grande intento de vir para São Paulo era mudar de vida, de carreira, né? Sair da filosofia e migrar para uma ciência até então saindo das fraldas, que era a antropologia. Nesse instante que Lévi-Strauss esteve aqui no Brasil, em São Paulo, entre 35 e 38, Lévi-Strauss fará visitas de campo ao Mato Grosso, mas o foco da minha pesquisa é exatamente o que, de fato, Lévi-Strauss fez aqui em São Paulo. Bom, para também realizar essa pesquisa, eu fui atrás das cartas que Lévi-Strauss enviou a Mário de Andrade durante o período que esteve aqui, né? E, com financiamento da FESP, eu fui para Paris, para a Biblioteca Nacional, onde eu tive acesso a essas cartas. Até vou mostrar um trecho de uma delas para vocês já. Mas é interessante que essas cartas, ao todo são 8 cartas, né, que eu encontrei, 14 páginas, se eu não me engano, e existe um tom tanto íntimo, de amigos entre esses dois pensadores, né? É curioso que o Lévi-Strauss, assim que chegou a São Paulo, se hospedou no hotel chamado Esplanada. E é curioso que uma das cartas que eu encontrei tinha o logo uma página com o logo desse hotel, né? Então, o que significa que, muito provavelmente, que o Mário de Andrade tenha sido um dos primeiros contatos de Lévi-Strauss. Além disso, eu tive acesso a um senhor de idade já, beirando os 90 anos, que na época que o Lévi-Strauss esteve aqui em São Paulo, ele tinha 8, 9 anos. Ele é francês e seu pai fazia alguns almoços e jantares para receber essa missão francesa na sua casa. Eu tentei saber algo da relação entre Lévi-Strauss e Mário de Andrade, mas ele dizia que não lembrava muita coisa, afinal de contas era criança, mas de fato era notória e sabida essa relação, né? Eram amigos íntimos. A gente não pode esquecer que Lévi-Strauss veio com a sua esposa, a Dinah Lévi-Strauss, e ela acabou, ao lado também de Lévi-Strauss, com menor participação de Lévi-Strauss, participando de projetos de pesquisa realizados pela Prefeitura de São Paulo, né, através da Secretaria da Cultura, se eu não me engano. Na época tinha outro nome, eu anotei por aqui, deixa eu ver qual que era o nome exatamente. Mas Mário de Andrade, nessa época, como secretário, ele foi responsável por tentar catalogar uma série de canções populares, mitos populares, e a Dinah Lévi-Strauss acabou participando também dessas pesquisas, né? Então, foi exatamente projetos de cooperação, o Gabinete de Cultura da Prefeitura de São Paulo, esse era o nome. Então, tudo isso mostra, de alguma maneira, que existia, sim, essa interlocução entre Mário de Andrade e Lévi-Strauss, que não se resume apenas na amizade, mas, inclusive, na visão que ambos têm da cidade. Isso é um elemento bem curioso. Então, o livro Saudade de São Paulo, ele está muito longe de ser um livro de fotografias ao estilo cartões postais, né? Mas, sim, são fotografias que lembram muito mais essa dinâmica de formação da cidade, com contradições, lacunas, que acabam mostrando o convívio entre o arcaico e o moderno, como eu disse para vocês. Bom, então eu vou tentar mostrar algumas fotos para vocês. Logo de cara, né, tem uma fotografia... não estou conseguindo centralizar aqui, se você puder me ajudar.
é o Vale do Anhangabaú, né? As fotos que estão do lado esquerdo de vocês são as fotos da década de 30. E tá na legenda, não precisa explicar, mas ao lado aqui direito, vocês estão vendo a fotografia tirada quase que 80 anos depois, né? Então vejam como a cidade ela já tem, na década de 30, uma formação que não se mostra padronizada, né? Ou seja, existe uma mistura de prédios com casebres, enfim. Quando a gente visita outras cidades no mundo, ou que foram construídas com certo tom racional, principalmente cidades europeias, a gente começa a ver que os prédios têm a mesma altura, são determinações das prefeituras para isso, é uma certa geometria das ruas também, das esquinas, etc. Mas São Paulo acabou se constituindo uma imagem que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, vai chamar de semeador, né? Ou seja, lançaram as sementes, o que nasceu simplesmente, ou seja, foi muito mais fruto da espontaneidade, da adaptação ao meio e não da imposição da razão sobre o meio natural. Bom, mas eu vou aqui por partes com as fotografias. Talvez tivesse sido até melhor fazer uma exposição, mas como eu não sou fotógrafo, né, eu acho que eu estou bem longe disso. A ideia era, na verdade, repetir os mesmos ângulos do Lévi-Strauss, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, as fotografias de cartões postais, elas muitas vezes mascaram a realidade da cidade, né? Elas lembram aquilo que Walter Benjamin vai chamar de estetização da política, né? Ou seja, são formas, muitas vezes, ideológicas de mostrar aquilo que interessa, excluindo as contradições, os elementos que dizem respeito inclusive, o convívio entre o arcaico e o moderno, né? Então, geralmente, quando a gente pega os cartões postais, nós estamos vendo uma imagem distorcida da própria cidade. Já esse estilo de fotografia que o Lévi-Strauss fez, muito mais capturando essa, como eu disse, a combinação de arranha-céus, ou pelo menos era o Martinelli único, né, até então, junto com bois andando no meio da rua, tudo isso representa o que, do ponto de vista benjaminiano, poderia ser chamado de politização da arte. Ou seja, é uma percepção estética com senso crítico, com engajamento político e que, portanto, permite uma reflexão também crítica a respeito do que é observado. Então, acho que é interessante a gente fazer essa distinção, né? O Lévi-Strauss não veio aqui fazer cartões postais, é outro tipo de abordagem. Bom, vou tentar aqui mostrar algumas dessas fotografias. Bom, então, como eu disse para vocês, ano passado completou-se os 80 anos da chegada do Lévi-Strauss, né? E o que o Lévi-Strauss vai, portanto, fazer é uma análise dessa constituição da cidade. Mas, para entender um pouco melhor a formação da cidade, eu tentei elaborar alguns conceitos exatamente para comparar as figuras do passado, as imagens do passado com o do presente. Eu desenvolvi uma ideia que se chama geologia da cidade, né? E é curioso que, embora se dê a impressão que geologia trata apenas de, enfim, de rochas, montanhas, etc., formações, portanto, de origem geológica, a gente não pode esquecer que nós, aqui, com a cidade, inventamos rochas artificiais com concreto, pedaços de ferro, ou pedaços caindo aos pedaços também, né? Então, o que eu tentei mostrar é que, nesse caso, os fósseis que a gente encontra nesse processo geológico, eles são verticais, né? Eles estão, muitas vezes, construídos a olho nu, mas isso não impede também que a gente encontre fósseis de cidades também debaixo da terra, né? Como, por exemplo, ruínas romanas, esse tipo de coisa. Fósseis entendam não apenas como fósseis de ordem mineral ou animal, né? Mas entendam fósseis como restos, ruínas de construções, pedaços, becos. E essas fotografias mostram um pouco disso quando a gente compara. Às vezes, alguns cenários... Eu preciso mostrar as fotografias para vocês, só um segundinho, né? Mas alguns cenários parecem ter passado por uma radical transformação, mas, ainda assim, há um prédio, há um poste que ainda sobrevive, e foi um pouco dessa descrição que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, existem algumas imagens que são interessantes. Você pode centralizar isso aqui para mim, por favor? Então, vejam, por exemplo, essa imagem aqui da Avenida São João, com a então Rua Ipiranga, né? Então, vejam que alguns elementos permanecem, né? Às vezes,
os mais insignificantes possíveis, como esses cones, né? Enfim, vejam como houve adaptação, né? Os postes ao fundo. Mas o que é interessante é que esse é o mesmo ângulo, no fundo vocês estão vendo na fotografia da década de 30, o Martinelli. 80 anos depois, o Martinelli parece não existir mais, embora esteja lá mesmo. Mas vejam como, quando a gente pensa a geologia da cidade, a gente precisa pensar como camadas se sobrepondo umas às outras também, né? Tal como a geologia convencional. E o papel aqui do fotógrafo, no caso, é tentar identificar essas camadas, o que sobra, as permanências. Mas o que se vê, então, é uma cidade que foi construída de uma maneira não muito coerente do ponto de vista arquitetônico, né? Cada prédio tem uma altura diferente, as fachadas são radicalmente opostas umas às outras. Então, tudo isso faz com que a nossa geologia ela tenha, embora artificial, ela tenha uma especificidade. E isso vai constituindo a cidade de São Paulo, essa mistura do moderno com o arcaico, de repente um boteco ao lado de um edifício gigantesco, supermoderno, são coisas que ainda estão diante dos nossos olhos, né? Assim como a gente pode observar um certo padrão de construção dos botecos, né, com azulejos, esse tipo de coisa, né? São elementos tipicamente presentes na nossa sociedade, ainda mais aqui em São Paulo. Bom, deixa eu continuar mostrando aqui algumas fotografias. Aliás, acho que é importante abrir um parênteses, esqueci de falar disso, da relação entre antropologia e fotografia, né? A Susan Sontag, que foi citada agora há pouco pela Marisa, também tem um livro sobre fotografia, exatamente com esse nome, sobre fotografia, e ela compara a relação da percepção do antropólogo com o olhar do fotógrafo, né? Então, a ideia da fotografia, assim como a visão do antropólogo, é gerar o estranhamento, é produzir um olhar que retire a própria visão daquilo que é habitual, que produza, portanto, o estranhamento, que permita, ao mesmo tempo, uma reflexão, um senso crítico. Então, a Susan Sontag ela faz essa relação entre o olhar do antropólogo com o olhar do fotógrafo. Bom, além disso, a fotografia, segundo o Roland Barthes, num livro chamado A Câmara Clara, ele vai associar a fotografia com a atividade do aventureiro, ou seja, fotografa aquele que se aventura, aquele que se lança ao mundo, e, necessariamente, a fotografia tem uma relação profunda com a atividade do flaner, né? O próprio Walter Benjamin, num livro chamado Pequena História da Fotografia, faz essa relação da fotografia com o flaner, e ele vai tomar como exemplo o Auger, né, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que foi um dos primeiros fotógrafos da cidade de Paris, né, ao tomar a Paris esvaziada, sem as multidões. Então, há uma série de autores e de reflexões que tentam permear essa relação entre fotografia e antropologia, né? Dá uma discussão interessante, só que eu não tenho esse tempo aqui para aprofundar, né? Depois, quem tiver interesse, eu disponibilizo o trabalho. Ele também está aqui com a FESP. Bom, mas o que é interessante é que a atividade do flaner, eu não posso deixar de dizer isso, é o sujeito que, tal como Lévi-Strauss, lendo os mitos, né, se entrega à embriaguez. É um indivíduo que, ao mesmo tempo, se diferencia da multidão, que tem um passo mecânico, tem hora para sair, para chegar na sua casa, para chegar ao trabalho, enquanto que o flaner é o sujeito que perambula pela cidade sem uma linearidade, sem uma finalidade de onde se deva chegar. Então, a ideia é exatamente perambular no meio da multidão e fazer o que o próprio Balzac, salvo engano, vai chamar de botânica do asfalto, né? Então, a fotografia ela perpassa por essa atividade. O próprio Lévi-Strauss, a gente não pode esquecer disso, nesse livro Saudade de São Paulo, ele mesmo afirma que flanava pela cidade. E, a partir desse flaner, ele retirava as fotos. Por isso, essa necessária relação com o flaner benjaminiano e do Baudelaire, né, que é, de fato, um dos precursores da ideia, né? Bom, mas acho que o que interessa aqui são as fotografias, né? Então, vamos a elas. Bom, aqui a gente tem uma imagem mais ou menos tirada da 23 de maio. Então, vejam
onde vocês estão vendo roupas penduradas ali no varal, é onde está 23 de maio hoje. Então, não deu para tirar a fotografia exatamente no mesmo lugar, senão seria atropelado, né? Não teria nem como chegar na parte de baixo. Então, tirei mais ou menos de uma fotografia de um ponto aproximado. Isso fica ali perto da Rua Santana do Paraíso, perto do metrô São Joaquim, mais ou menos, né? Onde está um conjunto de faculdades, enfim, tem umas ruazinhas paralelas ali que eu tirei a foto. Mas é curioso, né, a gente começar a observar como que a cidade foi erguida, né, vários casebres, e hoje, a 23 de maio, toma essa... Não sei se está funcionando. A 23 de maio toma essa boa parte dessa paisagem. Existem outras fotos, talvez vocês venham se assustar um pouco, né? Aqui é a Rua da Liberdade. Então, vejam como certos padrões permanecem, né? Como a questão das vias, os prédios sem padronização, como eu tinha dito para vocês. Vamos ver mais uma aqui. Eu preciso voltar aqui, você me ajuda a configurar? Aqui é perto da Avenida São João, né, na Rua Brigadeiro Galvão. A gente não pode esquecer que o Lévi-Strauss chegou em São Paulo numa época de carnaval, né? Então tem vários relatos sobre a condição em que ele chega aqui em São Paulo. De repente ele vê todo mundo dançando, pensava que isso se repetia todos os dias também, todas as pessoas dançando de uma maneira repetida, né? E ele tentou sambar aqui também, no dia que chegou, mas, enfim. O fato é que ele foi tirando fotos das suas curiosidades. Se vocês observarem bem, não parece a mesma rua, né? Isso é muito curioso, salvo alguns fósseis, como eu havia dito para vocês, né? Se vocês olharem, aqui a gente tem uma sacada, sei lá o que é isso, né? Que é muito próxima a janela que vocês encontram do lado direito, né? Uma rua totalmente diferente. Tem outro elemento aqui dessas fotografias que eu não busquei estetizá-las, né? Ou seja, não busquei o ângulo mais bonito, nada disso. A foto, como princípio, teria que ser tirada tal como os objetos que estivessem na frente estavam dispostos, né? Então, tem um carro na frente, às vezes vai ter uma perua já, tem gente... enfim, circulando no meio da fotografia. Então, a ideia era tentar, de alguma forma, repetir o movimento do Lévi-Strauss, né, que aparentemente tirou fotos espontâneas da cidade, né? Ele não buscou que ninguém fizesse uma pose, e é por isso que não são cartões postais, né? O cartão postal é quase que uma pose da cidade, não necessariamente ela tal como é dada, né? Bom, aqui a gente tem a vista do edifício Martinelli, né, a partir da Praça Antônio Prado. E, enfim, então vejam os tapumes, né? Então o Martinelli permanece ali ao fundo, mas outros tantos prédios cresceram no entorno do Martinelli. Mais abaixo, eu estava dizendo para vocês, a perua aqui na frente tem que fazer parte da pesquisa também, né? São as ranhuras visuais, né? Então, vejam como a cidade vai mudando a sua dinâmica, né? Ao fundo, a gente tem o Banespa, que foi construído ali na década de 60. Enfim, esse prédio aqui na frente do Martinelli desapareceu. Então, tudo isso vai mostrando como nós fomos formando camadas geológicas, artificiais, claro, mas de concreto, né? Agora, eu me questiono como serão as ruínas no futuro da nossa cidade, né? Todas as cidades estão condenadas ao seu colapso, né? Enfim, assim como Atenas, assim como Roma, mas seria interessante a gente tentar pensar como seriam as ruínas da nossa cidade também, né? Aqui mais algumas fotografias. Aqui a 23 de maio, você pode subir para mim, por favor? Não, é a de cima. Aí, obrigado. Então, essa é a 23 de maio, né? Vejam que era um brejo, literalmente, corria tinham córregos, né? E agora a gente tem as avenidas, sobrou uma árvore ou outra, mas exatamente da ponte ali do viaduto Pedroso, né? Então, é um cenário totalmente diferente, embora com permanências, né? Que é exatamente essa mistura do arcaico com o moderno, um pouco de floresta, córregos, enfim. Agora, vamos para baixo agora. Então, aqui tem mais algumas imagens. Você me ajuda aqui, por favor? Mais algumas imagens da 23 de maio. Vamos aqui um pouco mais para baixo. Essa região é a vista da Rua Topázio, né? Vejam a modificação também, né? A não padronização, ela permanece com o estilo de construção de prédios, né? Aliás, não tem estilo, né? Perdão. Então, a única coisa que faz com que a gente identifique um cenário com outro é mais ou menos essa construção aqui. Eu vou derrubar isso, né? Esqueci. Bom,
Então, vejam aqui que a gente, com esses arcos, consegue deduzir que é o mesmo lugar, né? Esses arcos, aliás, aquela de baixo, essa aqui, mais ou menos, né? Então, não tinha a torre da igreja, enfim. Então, isso vai mostrando como a cidade foi construída de uma maneira não linear, não padronizada, enfim, as fotografias vão tratando disso. Então, vou passar por algumas, mas algumas outras. Aqui é a São João também, né? Com a rua José de Barros, né? A gente começa a ver como houve uma elevação, uma verticalização da cidade. O Martinelli parece que não existe mais, né? Quando a gente observa as fotos mais recentes. Bom, então, interessante fazer essa comparação, né? Aqui Você pode subir um pouquinho para mim, por favor? Aqui é a vista do Largo do Paissandu, né? Na década de 30, em 2016. A igreja do Paissandu também. Curioso que dá para ver como as árvores cresceram também, enfim. Mas, continuando aqui a história, eu queria passar mais rápido pelas fotos para a gente chegar nessa relação do Mário Andrade. Aqui são são pinturas do pai do Lévi-Strauss, né? Ele fez pinturas da família do Lévi-Strauss, o Raymond Lévi-Strauss, né? Aliás, fez pinturas da família do Gerard Duchesne, que foi o senhor que eu entrevistei. Essas obras estão na casa dele. E, por acaso, eu achei uma obra não catalogada da Tarsila do Amaral, né? A fotografia não é muito boa aqui, mas está na parede do sujeito. E eu entrei na casa dele e tive acesso a essas imagens, né? Então, essas são obras do pai do Lévi-Strauss. Embaixo, não dá para ver aqui direito, eu teria que mudar a imagem, mas é da Tarsila do Amaral, é um desenho feito a lápis, né? Mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Tem um reflexo muito ruim, eu acabei colocando, mas não tinha como tirar, tinha muita luz, não tinha nem como melhorar a imagem. Eu vou ver se eu consigo fazer a alteração dessa imagem depois. Bom, queria lembrar também que todas essas fotografias foram tiradas com a ajuda de um aluno, né, aqui da FESP, que foi o Wesley Pinheiro, né, que é meu estagiário também. Ele ajudou bastante nesse processo. Aqui é a rua Cincinato Braga, onde morava o Lévi-Strauss. É uma rua paralela à Paulista. Então, hoje é um cenário totalmente diferente, né, se a gente observar bem. Faz esquina com a Brigadeiro também. Então, onde haviam casas, hoje a gente só vê edifícios. E aqui, necessariamente, é a casa do Lévi-Strauss, essa imagem aqui de cima, né, onde está o carro estacionado, né? Então, vejam a transformação que sofreu. É um número aproximado, né? Acabaram construindo 2 edifícios no meio, onde teria sido a casa do Lévi-Strauss. Enfim, mas é interessante, né, fazer essa comparação, né? Essas fotografias do Lévi-Strauss, além de estarem presentes no livro Saudade de São Paulo, vocês encontram no Instituto Moreira Salles também, tá? Bom, deixa eu pegar só mais algumas fotografias. Assim, aqui é o edifício Columbus, vejam a transformação radical, né? Aqui a gente vê mais claramente como a construção da cidade não tem nenhuma padronização, de fato, né? Cada fachada olhando para um lado, um galpão, enfim. Então, é um tipo de construção que não segue uma estética, né, determinada pela prefeitura muito claramente. As fachadas não são idênticas. Isso é uma característica muito comum das nossas cidades. E é curioso que eu achei, presente em uma galeria francesa, uma obra que é do pai do Lévi-Strauss, pintando exatamente fotografias. Aliás, a mesma imagem que o Lévi-Strauss fotografou. Ele vai citar isso, o Lévi-Strauss, uma nota de rodapé, que o pai dele teria feito exatamente essa pintura. Não sei se dá para enxergar direito. Tem como aumentar a imagem aqui, por favor? Mas o que vocês estão vendo é o arranha-céu, rua de terra, vaca andando no meio da rua. Isso que o pai do Lévi-Strauss pintava. Isso teria surpreendido o próprio pai dele, né? Então, isso aparece uma pequena nota de rodapé. Dá para aumentar, não? Precisaria de menos luz, mas dá para ver mais ou menos aqui o que era a cidade, né? Então, vejam casas coloniais ao lado de arranha-céus. O curioso é que quando a gente passa ainda no bairro do Bexiga, etc., a gente vê muito disso, né? Um prédião, uma casa caindo aos pedaços. É interessante esse tipo de coisa, né? Bom, você diminui para mim, desculpa, já está atrapalhando hoje, né?
Bom, vamos ver mais algumas fotos. Aqui a foto do Martinelli, né? Então vejam que só sobrou o poste e o Martinelli, né? O resto foi coberto de outros tantos edifícios, o Banespa, inclusive. Acho que eu estou acabando aqui. Assim, aqui a visão do Vale do Anhangabaú. Alguns prédios já existiam na década de 30, mas o curioso é quando a gente olha o horizonte, né? O horizonte agora é repleto de prédios, e antes não se enxergava quase nada, né, atrás, não ser nuvens, né? Aqui o Vale do Anhangabaú, a Rua Líbero Badaró, também sofreu uma transformação radical, mas ainda assim mantendo a desorganização das fachadas. É muito curioso isso. A Rua da Liberdade, mais uma vez, vejam, cavalos andando no meio da rua, né, enfim. Aqui nós temos essa alça de acesso, né, segunda imagem, a alça de acesso da 23 de maio ali para o Minhocão. Então vejam como as ruas mudaram radicalmente, né? A imagem aqui, a terceira, ela dá para Paulista, né, ali da saída da 23 de maio. Então também, né, a não padronização das casas agora ela reflete na não padronização dos prédios, né? Bom, aqui a saída do metrô do Anhangabaú, né? Vejam que antes, onde tinham muitas árvores, elas se mantiveram, algumas delas, mas o horizonte também mudou um pouco, né? Aqui a visão possível, né, da saída do metrô Liberdade, olhando para a descida ali, né, para a região do bairro da Liberdade, agora tomado pelo bairro japonês, né, cheio de prédios, etc. Enfim. Então, essa pesquisa foi retirando as fotografias, mas o que eu queria mostrar para vocês era uma carta muito interessante do Lévi-Strauss ao Mário de Andrade, né, falando um pouco sobre, a partir da leitura de alguma obra, não diz qual, do Mário de Andrade, Lévi-Strauss teria entendido melhor a sociedade brasileira. E a gente não pode esquecer que Mário de Andrade, quando escreve Macunaíma e Paulicéia Desvairada, ele está exatamente trabalhando com esses elementos, né? Uma espécie de cacofonia da cidade, os sons, os barulhos que incomodam o transeunte, de alguma maneira, a adaptação do sujeito a isso. Em Macunaíma é descrita a relação entre o arcaico e o moderno, entre o mitológico e o racional. Por isso que talvez possa existir uma primeira influência, talvez, do Mário de Andrade sobre a formação do próprio Lévi-Strauss, ao combinar mito e ciência, história e mitologia, né? Então, o Mário de Andrade é um autor que, nessas obras, principalmente o Macunaíma, trabalha bastante com essas relações, né? E como o moderno convive com o arcaico. Bom, a carta que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, ela está na página 25. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Estou longe ainda, né? Só um segundinho. Você vai para 25 para mim, por favor? É no finalzinho, da 25 para 26. Deve estar na 26 mesmo. Um pouquinho mais embaixo. Pode para... Não, então está em cima, perdão. Era a citação lá em cima. Essa carta, na página 26 mesmo. É 26. Não, é embaixo, é na 26. É a citaçãozinha aqui. Aqui. Então, diz o Lévi-Strauss, né? Comecei a ler imediatamente seu livro e meu pouco conhecimento em português sempre torna uma tarefa... Aliás... E o meu pouco conhecimento em português sempre torna uma tarefa desse gênero, se não difícil, ao menos bastante lenta. Acabo de terminar seu ensaio e quero te dizer imediatamente o quanto me interessou. Seu comentário faz perceber no texto musical uma quantidade de caracteres que uma leitura desavisada deixaria sem dúvida escapar. Você escolheu somente coisas admiráveis. Com um instrumento improvisado, fabricado com uma única corda, eu passei uma noite inteira a decifrar essas canções que são de uma riqueza melódica, de um sabor, de uma poesia extraordinários. Você me proporcionou a aproximação de um novo aspecto do Brasil. Eu sou extremamente grato. Então, é interessante, né? A gente começa a ver como existiu uma interlocução muito forte entre esses autores. Aliás, existe uma fotografia de Mário de Andrade, né, no livro Saudade de São Paulo. Então, fica muito clara essa admiração, né? Em diferentes entrevistas, quando perguntado também sobre a relação com Mário de Andrade,
ele sempre trata o Mário de Andrade como um grande pensador, intelectual, e então a gente não pode, talvez, esquecer que talvez exista um sopro, né, um eco do pensamento do Mário de Andrade na visão que o Lévi-Strauss vai ter, não só sobre a cidade, mas também sobre o entendimento do mito, né? O Mário de Andrade, de alguma maneira, conta uma parte da história de São Paulo miticamente, tal como o Lévi-Strauss, que, ao investigar os mitos, não os pensa racionalmente, mas através dos próprios mitos. Então, é interessante perceber isso, né? Que essa articulação entre moderno e arcaico, o racional e o sensível, talvez já tenha ficado claro na visão do Lévi-Strauss quando chega a São Paulo, a partir da sua arquitetura muito peculiar, bastante rústica, né? E é por isso que é interessante a gente comparar essas fotografias, porque a forma como a cidade foi construída na década de 30 parece permanecer quando a gente observa tal como ela está hoje disposta, né? Como eu disse, basta olhar pela janela, né? A altura dos prédios, a diferenciação entre uma casa e outra, essa falta de padronização é muito interessante e me parece também relevante do ponto de vista de um estudo arquitetônico. Não que eu seja arquiteto, estou bem longe disso, mas é um certo padrão que existe bastante na América Latina e aqui no Brasil parece que se sobrepõe às demais cidades da América Latina. E São Paulo foi construída sob esse prisma, né? Bom, então, essa foi a tentativa do trabalho. Eu peguei algumas citações, depois eu passo o trabalho para vocês, quem tiver interesse, comparando algumas falas do Lévi-Strauss dentro do livro Saudade de São Paulo e algumas descrições do Mário de Andrade, descrever a cidade, enfim, as formas tortas que as ruas foram construídas, como o Macunaíma perambula pela cidade. Então, foi um exercício bem interessante esse, né? Então, eu queria agradecer à FESP, né, por ter permitido essa pesquisa, permitido que eu fosse também com uma bolsa a Paris, né, onde eu tive acesso a esse material. A minha tentativa era ir atrás de muito mais coisas, de diários de campo, etc., mas chegou-se a fazer um contato com a viúva do Lévi-Strauss, que é a Monique Lévi-Strauss, a terceira esposa dele, mas, no final das contas, ela só liberou as cartas do Lévi-Strauss com autores brasileiros. O material do Lévi-Strauss não está organizado de uma maneira racional também, então já li outras biografias tratando desse material, então ele está, de fato, não muito bem organizado. E, quem sabe, em uma outra pesquisa eu tenha acesso a esses materiais. Tudo bem? Ou daqui uns 60 e poucos anos, né, quando não será mais preciso pedir permissão para mais ninguém para analisar esses materiais. Tudo bem? Então é isso, agradeço a quem veio aqui. Bom, eu vou abrir agora para as questões, então, para que a Marisa volte aqui à mesa, por favor. Alguém tem alguma questão? Também, se não tiverem, não tem problema também. Alguém tem alguma questão a ser feita? Diga. Bom dia aos dois. Quer se identificar? Sou a Aline, sou estudante de arquitetura e achei interessante esse estudo, acompanhei boa parte da pesquisa e eu queria te perguntar se essa sua leitura, essa sua compreensão da formação da cidade, ela não é uma leitura um pouco burguesa, porque quando você fala que a cidade foi construída de qualquer forma, que não existe uma padronização, um estilo, não é uma leitura de cima para baixo, ou seja, não é uma comparação com o modelo europeu que nos foi dado e que não aconteceu exatamente como deveria, ou como você vê isso? Então, foi a comparação que eu fiz no início da apresentação, né? Ou seja, sob o ponto de vista cartesiano, e se a gente comparar com a constituição das cidades europeias, as modernas, a gente não pode esquecer que as cidades europeias medievais talvez seguissem algo parecido com isso. Não com esse tipo de arquitetura, mas essa questão da padronização. Agora, o fato é que o processo de modernização das cidades, ela seguiu um modelo geométrico, né? A gente pode lembrar do Haussmann, no arquiteto de Paris, né? A ideia, apesar de Paris ser uma cidade cheia de ruelas, etc. e tal, foi exatamente cravar na cidade linhas geométricas, as grandes avenidas, né? Foi um embelezamento estratégico. A gente não pode esquecer que isso serviu também para reprimir as barricadas, os trabalhadores, etc. Só que é curioso como a nossa linearidade ela é tortuosa também, né? A gente tem uma marginal, tem
a 23 de maio, olhe lá. Mas é curioso como talvez não se possa dizer que seja uma visão burguesa, porque se fosse burguesa, nós estaríamos mostrando cartões postais, a beleza da cidade, ou então até mesmo tentar fabricar uma visão positiva da disposição das favelas, né, como muitos meios de comunicação fazem, né, que beleza, rocinha, etc. Mas o que acontece? Se a gente comparar com o estilo de padronização do que se entende como cidade moderna europeia, não dá para dizer que nós seguimos ao pé da letra esse tipo de arquitetura, né? Ou seja, ela ainda tem uma permanência um tanto rústica, rural, colonial, talvez por falta de vontade política mesmo, né? Eu posso complementar um pouco o que você falou? Talvez, na minha opinião, talvez não seja uma questão de padronização, talvez seja uma ausência de projeto urbanístico. Eu não sei se seria isso, porque não necessariamente seria que todos os prédios, todas as padronização supõe uma coisa muito igualitária, né? As nossas cidades foram construídas sem projeto, com poucas exceções, né? Então, não sei se seria... Mas é curioso que, se a gente comparar as fachadas, pelo menos a altura dos prédios de outras cidades, de repente Paris, Milão, etc., existe ao viajante, né, essa sensação de que um escultor resolveu fazer essas fachadas, né, à altura dos prédios. Mas aqui parece existir um laissez-faire, laissez-passer arquitetônico, né? Ou seja, cada um por si, cada um faça a sua cidade conforme o seu padrão estético, conforme o que exista na sua cabeça. Então, basta ver esses empreendimentos que a gente tem hoje no centro da cidade, né? Esses lofts, que eles chamam de estúdios, sei lá o que são. Então, se cria uma ideia de beleza sem considerar o coletivo, né? Sem se considerar a vida pública. E essa é uma marca da construção da cidade no Brasil. Ou seja, o interesse privado se sobrepõe ao público. Em outras palavras, a forma como entendo aqui minha casa deve ser construída é um modo particular e que não necessariamente deva combinar com uma visão coletiva, né? Tudo bem? Mais questões? Eu tenho uma para a Marisa, né? Uma questão. Eu li a tese de doutorado da Marisa faz alguns anos atrás. Aí eu tive um contato maior com Lévi-Strauss, né? Comecei a ter um aprofundamento na obra dele. Mas a questão é a seguinte: como é possível haver esse convívio entre a razão e os sentidos dentro de uma antropologia do Lévi-Strauss, que, num primeiro momento, numa primeira fase, se mostra tão racional, tão metódica, tão matematizada, né? Aí eu não sei, porque eu não sei se, talvez... Bom, eu vou fazer um pequeno retrospecto aqui, desculpa, mas, assim, o estruturalismo vai surgir no momento em que houve uma... assim, da grande ressaca europeia, né, do pós-guerra. Quer dizer, de repente, não só tudo estava arrasado, caído por terra, os homens tomando consciência daquela barbaridade que eles são capazes de fazer, e as ciências humanas, principalmente até aquele momento, não conseguiram responder a nada, né? Quer dizer, o Lévi-Strauss é muito acusado de ser anti-histórico, mas, na verdade, ele era contra aquela história que se fazia naquele momento e que não conseguiu perceber o nazismo, não conseguiu explicar, né? Não sei se seria possível explicar aquilo, mas, de qualquer forma, foi muito cobrado. Então, eu acho que essa coisa dessa extrema racionalidade do primeiro momento foi uma certa militância mesmo, no sentido de que era preciso tirar as ciências humanas desse imbróglio em que ela tinha se colocado, né? Que não era muito separada da literatura, não era separada, né? Então, tentar aproximá-la o mais possível das ciências exatas para que fosse possível chegar a alguma verdade, entre aspas. Mas, quando ele vai escrever, por exemplo, as estruturas elementares do parentesco, que é a sua tese de doutorado, já é de 49, né? É anterior à guerra. Ele vai... os outros livros dele são depois, e ele já teve o contato com surrealistas, né? Então, ele vai... mesmo o Tristes Trópicos, que é um livro
que ele vai só escrever em 55, não sei quantos anos depois da viagem que ele fez ao Brasil. Tristes Trópicos tem várias coisinhas que quem conhece um pouquinho o estruturalismo vai perceber. Por exemplo, ele diz, eu escrevi de um jato, um livro que eu escrevi em 3 meses, que eu nem corrigi e tal. E até fala muito mal do livro, é um livro que ele não gosta e tal. Ele fala que possui muitos alexandrinos e tal. Mas é dentro daquela perspectiva surrealista de associação, de escrever. E tem, por exemplo, se vocês observarem Tristes Trópicos, tem uma coisa curiosa, tem uma série de... Justamente quando ele fala das cidades brasileiras, tem alguns anúncios de por exemplo, como alisar cabelo, ou preços de coisas, ou de alguma... que são praticamente colados nos livros e que são um modelo que está num livro de um surrealista, que é o Louis Aragon, que se chama O Camponês de Paris, em que ele vai colocar essas coisas todas coladas. Então, eu acho, sim, que teve um momento de militância em que foi preciso, até em determinadas entrevistas ele fala isso, que foi preciso, por exemplo, ele até negava a aproximação com surrealistas. Depois de certo tempo ele vai começar a admitir, porque eu acho que precisava impor o rigor desse método, essa modificação que ele queria operar nas ciências humanas. Eu imagino que seja por aí, não sei. Mais alguma questão? Pois não. Fazer uma observação. Meu nome é Ivan, eu sou professor aqui de língua portuguesa e quero dar os parabéns aos dois pela simplicidade, pelo caráter didático da exposição. Aliás, simplicidade muito próxima do Lévi-Strauss, né? E gostaria também de fazer uma observação a respeito da importância do Lévi-Strauss no pensamento dos jovens modernistas. O Paulo ressaltou a influência do Mário, mas ela foi recíproca. E principalmente 2 franceses, ele e o Roger Bastide, influíram muito sobre o pensamento modernista. Principalmente na questão da aproximação da cultura brasileira. Eles se encantaram com a cultura brasileira. Eu acho que esse fastio da cultura europeia fez com que eles se encantassem com o nosso despojamento, com a nossa simplicidade, a nossa ingenuidade. Né? E lembraria uma tese que o Mário vinha também batucando, que é essa questão da circularidade das culturas erudita e popular. E foi o Lévi-Strauss com o Bastide que o ajudaram a entender que elas são de recíproca influência. Não só o óbvio, né, da influência da cultura erudita sobre a popular, como o inverso, o que fez com que o Mário se espantasse, né, positivamente. A influência da popular sobre a erudita. Isso no campo da música, isso no campo da escultura popular, do artesanato, no campo da literatura. E é interessante que o Florestan foi muito sensível a essa tese. E ele discutiu essa tese, inclusive, na política. E uma outra observação que eu gostaria de fazer a respeito até esse interesse pela nossa realidade, esse mergulho na nossa cultura, o quanto o Lévi-Strauss foi importante para orientar esses jovens que estão no torno do Partido Democrata. Né? Ele prenunciava a força dessa juventude, né, para refazer nosso panorama político-partidário, e a morte do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, mostrando que as velhas oligarquias era fatal que fossem enterradas, né? Dada a força do pensamento desses novos jovens que estavam metidos na cultura e na política. Para ele, a grande força do Partido Democrata é que ele era gestado no meio da intelectualidade, principalmente paulistana. Né? É um dado que eu acho que é importante nós ressaltarmos também. Mas repito, que oportuna a vinda de vocês, bom, o Paulo não vem, né? O Paulo, ele está. E a sua, viu, Marisa? Gostei muito. Obrigada. Que falo como um vecchio senhor, que fica muito encantado quando eu vejo essas inteligências jovens aí. E Paulo, precisa parar de ser precipitado, você precisa sofrer um pouco esse teu espírito indômito, sabe? Uma informação tão importante da fotografia, você passou rápido, namora mais as fotos, pensa mais em cima. Eu fiquei frustrado com isso, né? Você queria dar cabo na tua exposição, devagar, calma.
Isso é importantíssimo o que você está fazendo. Parece que você está dando a nós uma impressão de que isso não é mais inédito. Talvez não seja mesmo, mas o que você está trazendo é fundamental. E nos orgulha, como professores aqui da casa, esse teu estudo, viu? Parabéns. E aos presentes também, aos minguados presentes. Como é que pode, né? Mas somos poucos, mas valentes, né? Com certeza nós vamos seguir o legado de Lévi-Strauss e Roger Bastide. Vamos fazer um seminário sobre o Roger também. Com certeza. Uma coisa importantíssima. Obrigado. Muito obrigada, professor, pelas suas observações. Bom, só para complementar, eu tentei conversar com o Antônio Cândido. Mandei uma carta para ele nos e-mails, né? Então tem que formalizar todo o envio, etc. Só que ele me respondeu dizendo que não poderia ajudar com a pesquisa porque não teve convívio com o Lévi-Strauss, mas sim com o Roger Bastide, né? Mas foi uma lástima, porque eu pensei que poderia pegar exatamente algo da influência do Lévi-Strauss sobre o círculo dos modernistas, e o próprio Sérgio Buarque fez parte desse círculo, né? Ele participou da Semana de 22, a gente esquece disso, ele tinha 15, 16 anos, mas participou, né? Mas foi uma pesquisa bem bacana de ser feita. Na verdade, desculpa te interromper, quem conhecia melhor era a Gilda Melo Souza, esposa do Antônio Cândido, já falecida, que foi aluna do Lévi-Strauss. Sobrinha do Mário, exatamente. Exato. Os Chateau Boys. Então, atazanaram muito a intelectualidade retrógrada da época, né? Positivamente. E é interessante notar, nessa questão das artes visuais, nós estamos comemorando também um aniversário, não sei das quantas, do Paulo Emílio Salles Gomes. Maravilha. Muito com esses franceses. Né? Seria muito interessante eles juntarem essas pontas. Está muito espalhado, né? Mas a concepção que o Lévi-Strauss tem de Macunaíma, no livro de 28, ele leu, assim, de uma forma meio trabalhosa, né? Em 34, 35, a questão do mito solar do Macunaíma. É tão bonita essa tese do Lévi-Strauss sobre o Macunaíma, da nossa formação, né? Genese original. Né? Sim. Então é isso. Acho que é isso. Tudo bem? Então, obrigado a vocês por terem vindo. Tá bom, a gente encerra aqui. Desliga isso.